Hello kids, how are you? Tudo bem com vocês, crianças? A aula de hoje será sobre school supplies. School supplies ou school objects. É a mesma coisa, tá? Supplies or objects. Então, olha só, vocês vão assistir ao vídeo, como sempre, assista, aprenda. Ele vai ensinar um monte de palavrinhas para vocês, esse vocabulário sobre os school supplies. Então, é sempre bom que você repita o que você aprendeu em voz alta, ok? Repete, se ouve falando, tá? Que você aprende mais depressa. Pega lá a sua backpack, pega o que tem dentro dela, vai pegando o item, vai repetindo, porque assim você vai memorizando mais rapidamente. Eu vou falar aqui, você repete aí comigo, ok? Quando eu falar repeat, você repete aí. Pencil, pencil, repeat. Scissors, scissors, repeat. Ruler, ruler, repeat. Ok? Vou parar de falar repeat, mas você sabe que você tem que repetir, ok? Pencil case, pencil case. Glue, glue. Eraser, eraser. Sharpener, sharpener. Que algumas vezes vai aparecer com essa palavrinha na frente. Vai ficar assim, pencil sharpener. Tá? É a mesma coisa. Notebook, notebook. Colored pencils, colored pencils. Pen, pen. Backpack, backpack. Que às vezes você vai encontrar por aí como school bag ou simplesmente como bag, ok? Então, gente, em inglês, alguns itens podem ser chamados de várias formas, tá? E a gente sempre fala o básico. E eu gosto de dar uma noção que você pode encontrar de outra forma. Você pode ter, por exemplo, ter feito uma outra aula com uma outra professora numa outra escola e ela chama isso aqui de school bag. E é a mesma coisa que backpack, tá? Alguns itens são mais chamados de uma forma na Inglaterra, outros nos Estados Unidos, ok? Então, assim, book, book. What color is this? It is green, green, né? É verde. Olha aqui, o aluninho está perguntando para a teacher se ele pode apontar o lápis. Então, veja que ele está com as mãos levantadas, com a mão levantada, né? Hand raised, né? Mão levantada, e perguntando, may I sharpen my pencil? May I sharpen my pencil? Eu posso apontar o meu lápis? Então, veja que ele está dentro da sala de aula, onde existem regras, existe uma certa disciplina, e ele não simplesmente levanta da carteira e vai apontar o lápis, mas ele pergunta para a professora se may I sharpen my pencil? Eu posso apontar meu lápis, tá? E dentro da sala de aula tem toda toda uma regrinha, disciplinas e perguntas que vocês vão aprendendo com o passar do tempo, tá? Aqui é só para você saber os artigos indefinidos, o a e o and, como ele é usado, eles significam a mesma coisa, o a e o and são a mesma coisa. Os dois significam, o a significa um ou uma e o and significa um ou uma. Aqui está escrito consonants, por quê? Porque o a é usado antes de palavras que começam por consoante. Tá? Então, por exemplo, a cat, ó, começa por consoante, o C, então você vai usar o A. A dog, começa com D, você vai usar o dog. E na verdade não é nem que começa com consoante, a criança começa aprendendo assim, depois ela vai vir lá pra cima, lá mais pra frente, né, que é o som da palavra que manda, tá? Mas aqui, basicão, a cat, a dog. Vowels, que são as vogais. Quando a palavra começa por vogal, ou no caso teria som de vogal, é an apple, an orange. Isso é para falar uma maçã, uma laranja. Aqui poderia ter um elefante, eu falaria an elephant, porque começa com E. E seria um elefante. Aqui, a cat, um gato. A dog, um cachorro. Então, para você não pensar que isso aqui é um e que esse aqui é uma, não. Aqui, então, poderia a cat é um gato. A dog, um cachorro. Mas eu poderia colocar aqui a giraffe, uma girafa. Tá? Então é um ou uma. Um ou uma, tá? É só para isso, é porque é muito comum a gente chegar para a criança e falar assim, por exemplo, eu falo assim, ó, this is a book.
Ou it's a book. This is a book. Eu estaria falando assim, isto é um livro. Ou este é um livro. Se eu estivesse falando assim, it's a book, é um livro. Então, por isso que eles às vezes até costumam ensinar a criança, por exemplo, aqui em vez de, por exemplo, pen, eles colocariam aqui na frente, a pen. Só que isso daí acaba às vezes confundindo muito a cabeça da criança a hora que você fala. Mas se eu poderia falar assim, this is a pen, this is a backpack. Veja que a maioria usa o a. Mas aqui, ó, só um aqui tem eraser. Então eu falaria assim, this is an eraser. Ou it's an eraser. Ok? Então, ó, por isso que a gente dá uma explicadinha nesse A ou N, que é para não confundir tanto assim. Aí vai ter um quiz. What is this? O que é isto? It's a pen, it's a book, it's a notebook. Olha só, então, por exemplo, it's é um caderno, é uma caneta, quer dizer, é uma caneta, é um livro, é um caderno. Eu poderia também colocar aqui, em vez de what's this, eu poderia colocar this is. A resposta poderia ser this is a pen, tá? Ou não it's a pen. Eu coloco de várias formas para a criança ir aprendendo, tá? Então, what is this? Ela vai escolher, what's this? Vai escolher, what's this? It's a glue, it's a ruler, it's a sharpener. What's this? It's a color pencil, it's an eraser, it's their scissors. Their scissors. Por que their scissors? Porque tesoura já é uma palavra no plural, tá? Então, what's this? It's a pen, it's a pencil case, it's a backpack. What's this? It's a classroom, it's a school, it's a store. Vai repetindo, procura repetir. E aí, ao final, lá tem a musiquinha, tem os videozinhos. Clique em enviar, tá? Essa semana vai pedir para você colocar aqui o e-mail que a escola lhe forneceu. Aliás, eu acho que para você já ter entrado aqui, você já deve ter usado esse e-mail, tá? É muito importante usar o e-mail da escola e não o seu e-mail particular, se você tiver um, ok? Bom, é isso aí, faça a sua lição. Ao final da lição, vai ter aqui para você, quando você clicar lá embaixo, né? Quando você clicar em enviar, vai aparecer uma mensagem e vai ter um link para você clicar que vai te levar para uma outra atividade. Essa outra atividade ela vai ser opcional. Você pode abrir a atividade, ver se a criança vai gostar ou não de fazer, tá? Eu acho que ela vai, porque é uma atividade muito interessante, de arrastar e soltar, onde ela vai ter, né? Sempre tem os sons das palavras. Eu acho que é bem interessante que a criança faça, mas não é uma atividade obrigatória, ok? Esta aqui sim. Ok? Então, crianças, see you, bye bye.